Galera, hoje eu vou falar para vocês do porquê que eu comprei um imóvel pronto, sendo que eu construo, imóveis para venda. Então eu vou explicar tudo para vocês, vou explicar a história de como que eu comprei essa casa aqui, como que eu vendi a casa do lado, que era da mesma construtora. Então vou explicar algumas coisinhas do mercado imobiliário que a grande maioria não explica para vocês, tá? Mas o que que acontece, pessoal? Olha só. Essa casa, cara, falta dar uma roçada nela, mas eu comprei ela como forma de investimento, tá? Então, ó, ela tem espaço de terreno aqui, ó, na parte da frente, então tu coloca o carro aqui. Tem mais espaço de terreno lá nos fundos. Então, essas duas casas aqui, ó, elas são da mesma construtora, tá? Vou explicar pra vocês de como que eu vendi essa casa, como que eu decidi comprar essa casa, o porquê, tá? Que fez sentido pra mim. Então assim, ó, existem alguns detalhes, pessoal, que vocês precisam analisar quando vocês vão comprar, por exemplo, uma casa. Vocês querem saber o preço que eu paguei nessa casa, por quanto que eu vou vender essa casa? Coloca aqui embaixo dos comentários, tá? Se vocês querem saber, né, desses detalhes, assim, forma de pagamento, como que eu fiz, como que foi a proposta. Mas o que que acontece, pessoal? Eu comprei essa casa aqui, ó, por ela se tratar de uma casa de 3 quartos, num bairro muito bom, ó. Como vocês podem ver, olha só a quantidade de casa que tá saindo aqui, ó, tem sobrados, né, tem casas, ó, de alto padrão aqui, ó, tá vendo? E o que que acontece? Então essa casa aqui é uma casa que eu comprei ela e ela já valia mais do que o preço que eu paguei. Tá? Então é isso que vocês precisam analisar. Quando vocês vão fazer um investimento, pessoal, principalmente no mercado imobiliário, são essas coisinhas que vocês têm que olhar, sabe? Preço de venda, por quanto que tu vai vender, quanto que tu quer lucrar, sabe? São essas coisas que vocês precisam analisar. Então aqui na frente a gente tem uma varandinha, né? Ó, e aqui, ó, a gente tem sala e cozinha conjugados, tá vendo? Então é isso que eu falo pra vocês, pessoal, ó. E é uma cozinha bem grande, né? Ó, olha isso aqui, ó, que cozinha grande, tá vendo? Depois eu vou mostrar para vocês o espaço do terreno. Então ela já vem toda prontinha, só falta, né, colocar os spots. Mas quando eu vender essa casa, daí o pessoal já coloca, porque hoje em dia tem aqueles spotzinhos que vêm para fora, tem aqueles que ficam mais bem curtinho, assim, praticamente embutido, sabe? Então isso fica muito a gosto do cliente. Então, lembrando que essa casa aqui, ó, ela tem 3 quartos, sendo uma suíte, tá, pessoal? E ó, olha só o quarto que espaçoso, tá? Então, cara, essa casa aqui realmente ela é muito bonita. Para quem conhece a localização dela, sabe, tá? Então, assim, ó, gente, vou falar para vocês que eu estou na dúvida se eu vendo essa casa ou se eu alugo, porque realmente é uma casa muito boa. Olha só a qualidade das portas, tá vendo, ó? Então aqui, ó, o banheiro da suíte, tá vendo? Aqueles banheiros mais compridos, assim, que o pessoal curte bastante. Sabe a questão, ó, dos pisos aqui, ó, do revestimento, dos acabamentos, né? Então, cara, é realmente muito boa, né? Essa casa, ó, como vocês podem ver aqui, ó, questão dos pisos, tá vendo? Ó? Tá um pouco sujo, tá, pessoal? Porque já faz um tempinho que eu não dou a manutenção dela. Até vou falar para vocês quando que eu comprei essa casa, né? E teve gente que já me questionou: pô, Maico, mas se tu constrói casa, por que que tu comprou essa casa aqui? Galera, foi realmente por questão de oportunidade, tá? E ó, questão das janelas. Então, ela não é casa geminada, então, tipo assim, ó, elas não ficam grudadas, entendeu? Tem a separação, tudo certinho. Aqui na nossa cidade, geralmente a gente faz, né, esses tipos de móveis, tá, pessoal? Para que não fique geminado, conjugado, ó. Daí aqui, ó, a gente tem a parte do banheiro, né? Ó, banheiro social, né? Que aqui é onde todo mundo vai utilizar, que está na casa. Aí aqui, ó, a gente tem, né, ó, o terceiro quarto. Tá vendo, ó? Então o muro vai até lá atrás, então tem um espaço bom que tu pode circular, sabe? Então são coisas que eu falo para vocês, pessoal. No mundo, né, do mercado imobiliário, existem várias oportunidades para tu ganhar dinheiro, tá? Eu vejo às vezes o pessoal falando assim: ah, pô, só dá para ganhar dinheiro no mercado de leilão. Ah, só dá para ganhar dinheiro no mercado da construção. E não, gente. Eu sempre vou falar para vocês assim, ó, o segmento hoje do mercado imobiliário, ele é gigantesco. Tu pode ganhar com construção, com leilão, com aquisições de imóveis como esse aqui, ó, usado, tá? Ó, aqui, ó, a gente tem uma área de serviço, tá? Ó.
Então também já está coberta, tudo. Então futuramente, né, o pessoal que quiser comprar, só pega, fecha aqui, né, ó. Então é isso que eu falo para vocês, ó. Ó a espação de terreno que a gente tem aqui, ó, na parte dos fundos, tá vendo? O vizinho aqui, ó, tem que dar uma roçada também, mas eu também tenho que dar uma ajeitada se eu não vender essa casa, tá? Aí realmente eu tava na dúvida se eu coloco ela para vender, se eu coloco para alugar. Até coloca aqui embaixo dos comentários, pessoal, o que que vocês fariam, tá? Se vocês alugariam uma casa dessa aqui ou se vocês venderiam para ter um lucro para depois comprar outras casas, tá? Eu tô com a ideia realmente de vender essa casa, tá, pessoal? Porque o que acontece? Eu paguei um preço muito bom nessa casa e o que que acontece? Ó, tem um espaço bem bom aqui, ó, na lateral. Como vocês podem ver ali, ó, a gente consegue andar ao redor aqui, ó. Tá vendo, ó? Opa, tudo bom? Ó, então a gente consegue andar aqui, ó, tranquilamente, sem problema nenhum. Tá vendo? Então é isso que eu falo. E elas não são geminadas, né? Eu não sei como é que é na tua cidade, às vezes na tua cidade você só encontra casas geminadas, uma do lado da outra. E aqui na nossa cidade, basicamente, a gente faz casas sempre separadas, assim, para cada um ter o seu terreno, tudo certinho, né? Coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da casa. Mas o que que acontece, pessoal? Por que que eu comprei essa casa? Porque foi uma oportunidade. O que que acontece? A construtora, ela precisava vender essas duas casas. Porque o que que acontece, tá, pessoal? A construtora, na época, pegou, negociou as duas casas e depois ela fez um outro empreendimento e pegou essas duas casas de volta no negócio. Tá? Então fez uma troca. E o que que acontece? Ele chegou e falou para mim assim: Maico, pô, precisava vender essas duas casas, eu consigo fazer um preço melhor, uma condição mais especial. Por quê? Porque eu peguei num outro negócio onde eu tenho uma margem de negociação e falei: não, beleza, só que eu não tô querendo comprar agora. Não, mas eu preciso vender as duas casas. Se tu arranjar um cliente, eu vendo as duas casas num preço muito top. Aí eu disse: tá, ofereci para vários clientes meus e naquele momento, cara, ninguém tinha dinheiro. Aí fui oferecendo, até que um dos meus clientes falou assim: Maico, eu fico, só que eu consigo comprar apenas uma casa, né? Que foi essa aqui, ó. Aí eu falei: caramba, mas o cara só quer vender as duas. Eles, pô, nesses preços ali ele só vai vender as duas. Aí cheguei e falei pra minha esposa assim: Jace, vamos comprar? Porque, pô, condição top. Dela falou: pô, será? Porque nós estamos vendo lá para comprar aqueles outros terrenos pra gente construir mais casa. Eu falei: mas se a gente comprar nesse preço aqui, eu acho que a gente consegue fazer um lucro melhor do que a gente construir. Ela disse: ah, então bora. Aí eu vendi essa casa pro meu cliente e essa casa que eu comprei porque eu não arranjei ninguém na época para comprar as duas casas, ou dois clientes para cada um comprar uma, entendeu? Então por isso que eu optei em comprar essa casa aqui. E pasmem, tá, pessoal? Os preços, eles aumentaram de uma forma que vocês não têm noção, tá? Então hoje, por exemplo, o cliente que comprou essa casa aqui, ó, ele tá pedindo nessa casa aqui, ó, 420 mil reais, entendeu? Então, eu tô na dúvida se eu alugo, se eu vendo, mas eu acho que eu vou vender, tá? Porque o que que acontece, pessoal? Até para falar para vocês, existe uma negociação, né, de uma pessoa que veio aqui ver essa casa e eles gostaram bastante, só que eles têm uma casa para dar lá em Blumenau, tá? Eu já fui lá dar uma olhada no terreno, na casa, né? É um terreno de esquina, bonito, tá? Ó, só para vocês verem, o acabamento da casa também é igual à casa do lado, tá? Mas o que que acontece, pessoal? Lá, vocês sabem que em Blumenau, os valores, eles são mais altos do que aqui em Indaial, né? Então vocês têm ciência disso, né? Então o que que acontece? A pessoa está querendo trocar uma casa lá em Blumenau por essa casa aqui. Então eu estou analisando a viabilidade, né, do negócio para ver se é possível ser feito ou não. Quem sabe a gente já vende essa casa do lado. Aí se vocês quiserem eu até posso gravar um vídeo falando para vocês do quanto que eu paguei, como foi a negociação, porque o que que eu estou pensando, só para vocês terem uma ideia, tá? Em pegar, vender essa casa para cliente, pegar lá aquela casa, porque lá eu consigo talvez permutar com a construtora, tá? Porque a pessoa que está querendo dar aquele imóvel, ela é uma senhora de idade, então o que que acontece? Ela não quer esperar
ganhar uma casa ou ganhar talvez um apartamento, alguma coisa no negócio. Então ela quer agora um imóvel pronto, tudo certinho. Então eu estou olhando a viabilidade, talvez de eu fazer esse negócio e talvez lá eu permutar um imóvel, sabe? Então talvez seria um negócio interessante que eu poderia fazer, sabe? Trocar essa casa aqui pelaquela lá e permutar com alguém aquele imóvel, sabe? Então realmente eu estou na dúvida, né, se eu faço ou não. Coloca aqui embaixo nos comentários se vocês fariam, né? Só que eu também preciso pesquisar, se eu fosse fazer uma permuta, né? Quanto que eu ganharia, né? Fazendo essa permuta, tá vendo? Ó, então aqui na frente a gente tem a suíte também, tá vendo? Ó, só que provavelmente, né, essa permuta teria que dar mais do que eu ganharia nessa casa aqui, né? Então é isso que a gente precisa analisar tudo com calma. Se vocês querem que eu leve vocês lá para ver, para mostrar para vocês como que eu faço uma análise, né, de mercado, para ver se faz sentido a negociação ou não. Esse aqui é o segundo quarto, tá, pessoal? Que é o menor, mas olha só que espaçoso, né? E aqui, ó, a gente tem, ó, o banheiro social, né? Também. Então, o padrão das duas casas são iguais, tá, pessoal? Ó, tá vendo? Então, aqui, ó, o que acontece? Ali atrás tem um espaço de terreno também, que eu já vou mostrar para vocês. Então, se vocês querem que, por exemplo, eu leve vocês lá, pessoal, para analisar, para ver o imóvel também, tá? Coloca aqui embaixo dos comentários por que eu decidi de fazer a negociação ou não fazer, tá? Porque realmente eu tô na dúvida aqui, ó. O meu cliente já plantou a grama aqui atrás, né? Então, ó, fica aqui uma área de serviço bem legal, tá vendo? Então aqui, cara, as casas elas são extremamente valorizadas e na época eu disse, cara, pelo preço que eu tô pagando nessa casa, eu não consigo construir pelo preço que eu tô pagando. Então eu peguei e decidi comprar a casa e olha, eu acho que vai dar negócio, porque a negociação lá em Blumenau também eu acho que vai ser bem interessante. Mas eu vou levar vocês lá para conhecer, para mostrar um pouquinho, tá? De se eu vou fazer a negociação ou não vou, tá? Porque tem que ver também se a cliente tem interesse, né, real de efetuar o negócio. Então, nas próximas semanas a gente vai estar, né, fechando o negócio ou desistindo da negociação. Enfim, a gente vai ver ainda, tá? Mas é isso que eu falo para vocês. Imóveis, pessoal, dá para ganhar dinheiro, tá? Como esses imóveis aqui, ó. Então, não só necessariamente, cara, tu precisa construir ou tu precisa fazer o leilão, né? Participar de leilão para comprar às vezes imóveis baratos, porque o que acontece? Às vezes, dependendo, pessoal, é o que eu falo para vocês. Existem várias oportunidades. Tu precisa ser amigo dos corretores, tentar entender. Até vocês que às vezes têm interesse de investir no mercado imobiliário, coloca aqui embaixo dos comentários, que daí às vezes o pessoal da minha imobiliária entra em contato com vocês, porque às vezes surgem oportunidades, só que tem que ser na hora, assim, tem que ser jogo rápido, sabe, para ganhar um dinheiro. Porque eu costumo dizer assim, ó, galera, aqui foi coisa de 3 dias a consultora queria vender, entendeu? Então em 3 dias eu tive que arranjar o cliente e decidir se eu ia comprar ou não a casa do lado, entendeu? Porque senão logo iria ser vendida para outro, sabe? Então, dependendo da forma de negociação, a gente consegue fazer algo bem interessante, tá? E daí foi assim que eu comprei essa casa do lado, tá, pessoal? Né? E que eu decidi comprar, porque se fosse para mim construir, ia sair mais caro do que eu comprar essa casa já prontinha. E outro detalhe, não preciso daí me incomodar em pedreiro, com material, leva para cima, leva para baixo, pedreiro faltou, esse tipo de coisa. Então simplesmente eu vim aqui, comprei a casa e agora eu só tenho que fazer o exercício, a força, né, de vender essa casa. E pasmem, tá? Eu acredito que deve dar negociação. Então, eu devo estar com essa casa mais ou menos hoje desde, eu não lembro se foi novembro ou dezembro que eu comprei essa casa, tá? Então fazem aí aproximadamente 7 meses, né? 7 meses, 8 meses aí que eu estou com essa casa. E quem sabe, se der negociação lá na frente, eu falo para vocês, né, de valores, esse tipo de coisa. Então coloca aqui embaixo nos comentários se vocês querem saber, tá? E se vocês acham que é um preço bom hoje, 420 mil reais, numa casa como essa aqui, cara, numa localização excepcional. Olha só, as casas que tem do lado, tá vendo, ó? Aqui, ó, também, ó, espaço de terreno na frente, tudo, tá vendo? Então é isso que eu falo, ó. Olha só, o padrão das casas que a gente tem ali, ó, tá vendo, ó? Sabe, pessoal? Então, são esses detalhes que eu falo para vocês. Quando vocês vão comprar
por exemplo, um imóvel, analise, né, os imóveis do lado, como que são as casas, ó. Lá, ó, a gente tem, ó, sobrados de alto padrão, tá vendo, ó? Várias casas sendo construídas. Então por isso que eu tomei a decisão, tá? E realmente foi um ótimo negócio que eu estou fazendo aqui, comprando essa casa. Comprei por um preço muito bom, tá? E se der a negociação, eu passo para vocês, eu mostro tudo para vocês, né? Se vocês querem também entender um pouco mais sobre esse mercado, coloca aqui embaixo dos comentários, né? Se vocês têm interesse de conhecer sobre o mercado imobiliário, como que eu analiso imóveis, se faz sentido ou não, tá bom? Então, galera, fica com um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal. Valeu!